agora a gente está gravando. Pode começar, se você quiser. Então, vou apresentar rapidinho. Ele é do... A gente tem como praxe aqui no Filosofísica permitir que o professor se apresente um pouco, caso queira, antes de começar a palestra. Sem mais delongas, a gente pode começar já a atividade. Obrigado. Então, boa noite. Obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês. É a primeira vez que eu estou participando desse tipo de conferência, né, falando online. Então, não sei, obrigado por essa experiência nova também. Espero que tudo dê certo e que a comunicação se estabeleça bem. É um pouco estranho ficar falando para a tela do computador, né? Eu sou muito professor, eu estou muito acostumado com o contato mais próximo com as pessoas, assim, de poder estar falando e, de certa forma, fazendo um raio-x da reação das pessoas, até para conseguir modular o discurso. Então, essa é uma experiência curiosa e nova, tá bom? Então, assim, para me apresentar de forma bastante rápida, eu sou formado em física, fiz meu mestrado em ensino de ciências e meu doutorado em educação. E aí, durante todo esse período, eu fiquei sempre oscilando entre ensino de ciências e história e filosofia. Desde a minha época de graduação, eu já tinha um interesse grande em história, então fiz muitas disciplinas no departamento de história. Depois, no período de pós-graduação, aí eu estava mais voltado à filosofia, então fiz disciplinas mais de filosofia da ciência. Durante meu doutorado fui em educação, mas eu passei um ano na França, numa equipe de História e Filosofia da Ciência. À época ela chamava RESEIS, que era de pesquisas em História e Epistemologia da Ciência das instituições científicas. Hoje ela se chama o Grupo SPER, que é, então, uma tentativa de acrônimo para Ciência, Epistemologia e História. Então, a minha ideia hoje é falar um pouco sobre essa relação história e filosofia da ciência, mas muito da minha fala vai ser pensada imaginando que as pessoas que estão interessadas, quem está aí ouvindo, talvez esteja, de certa forma, querendo começar um projeto em história da ciência ou um projeto em epistemologia, e às vezes, então, é uma fala mais, são algumas reflexões sobre os trabalhos que eu tenho feito, mas, ao mesmo tempo, tentando dialogar para quem está se inserindo, né, nessa área nova, né, a área de história em especial, e, às vezes, está buscando saber como atuar dentro dela. Tá? E aí, embora seja esse modelo, né, de conferência online, de qualquer forma, se vocês tiverem dúvidas e quiserem me interromper, alguém faz um sinal, fala que aí, pessoal, eu ainda gosto de manter a ideia que a gente possa dialogar um pouco e não ser tão monólogo. Tá? Só uma pergunta técnica, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que às vezes eu gosto de destacar nessa discussão é justamente a relação entre história e filosofia da ciência. Na área de ensino, em especial, a gente aprende a associar essas duas áreas quase como a gente associa espaço e tempo na relatividade, né? A gente só falta colocar o hífen para tentar cunhar uma coisa que fosse uma só, fosse história e filosofia. Ou dando alguns exemplos menos nobres, quer dizer, a gente pensa em história e filosofia da ciência igual a gente pensa, sei lá, Chitãozinho e Chororó.
Quer dizer, quando você pensa em um, você já automaticamente pensa no outro, e quase que não faz sentido, às vezes, você querer separar essas duas entidades. Mas se a gente olha, se essa união, como eu vou falar em seguida, ela já foi mais próxima, então já dando um certo spoiler, quer dizer, hoje essas duas áreas, elas acabam sendo muito diferentes. Quer dizer, a gente associa a elas duas, mas atualmente a gente vive uma situação em que os filósofos muitas vezes estão lidando com episódios históricos, mas da sua maneira, dentro da filosofia, os historiadores estão mais preocupados com uma história social dentro dos seus departamentos. Quer dizer, às vezes, se a gente... Alguém está tentando comentar algo, só porque às vezes eu estou... Pode ir? Então, essas áreas, elas acabaram amadurecendo de certa forma. Às vezes eu até brinco assim, que aconteceu já uma espécie de divórcio. E isso acontece por diferentes razões. Uma delas, mais básica, é que a maneira, quando a gente começa a se embrenhar mais profundamente nessas áreas, a gente percebe que a maneira de cada uma delas pensarem, construírem suas pesquisas, são muito diferentes. Quer dizer, às vezes partem de pressupostos diferentes. Entendeu? A filosofia, ela é uma área bastante sistemática, no sentido próprio do termo. Quer dizer, os filósofos, eles trabalham dentro de sistemas. Em geral, a palavra sistema é mais típica da filosofia, mas se a gente fosse usar uma palavra talvez mais comum da física, seria como falar em termos de grandes teorias. Então, um filósofo, quando ele está buscando responder uma questão, por exemplo, o que é ciência, ou questões filosóficas que derivam dessa grande questão, por exemplo, o que é a realidade, o que são qual é o status ontológico de entidades científicas, ou quais são as características da racionalidade científica, etc. Essas questões, que são as questões muito típicas de uma preocupação filosófica, primeiro é que elas já partem de uma necessidade de tentar qualificar no sentido de saber quais são as qualidades que definem algo. Então, elas já partem de uma questão que, de certa forma, quer colocar rótulos nas coisas, e para fazer isso, é feito um trabalho sistemático de tentar produzir uma rede conceitual que dê, então, uma resposta para alguma dessas grandes questões. Por outro lado, a história da ciência, ela é muito menos normativa. Então, quando a história, quando alguém parte da mesma questão, por exemplo, o que é ciência, e você vai olhar isso por meio de um episódio histórico, é quase que você, de partida, tenta se despir de todos os conceitos ou preconceitos, ou quer dizer, porque os conceitos sempre acabam sendo um pouco camisas de força. Quer dizer, na hora que você traz um conceito, às vezes você já está se filiando a definições que não necessariamente cabem a um episódio histórico, à medida que, digamos assim, e como ele aconteceu no passado, ou como a gente tenta interpretar seu acontecimento no passado. Então, tudo isso quer dizer que a filosofia, ela acaba sendo um discurso de conceitos muito mais delineados e que, de certa forma, moldam muito mais a realidade, por isso que ela acaba sendo um discurso de tendência normativa, enquanto a história, ela acaba sendo um discurso onde cada categoria tenta se ajustar muito mais ao caso estudado e, de certa forma, então, ela tem uma pretensão muito mais descritiva.
Então, claro que quando a gente coloca a filosofia como algo normativo de um lado e história como algo descritivo do outro, isso é uma aproximação, até de certa forma grosseira ou esquemática, talvez seja o melhor termo, porque, de certa forma, a história ela nunca é puramente descritiva, até porque, assim, mesmo quando eu não tento relatar um episódio histórico através de conceitos que já têm uma definição a priori muito bem estabelecidas, só o fato, às vezes, de eu evocar determinadas palavras para me referir a um determinado episódio, já mostra que essa minha descrição ela está contaminada por alguns valores ou pressupostos ou visões de mundo. Por isso que, em última instância, a história nunca é descritiva. E, por outro lado, um filósofo, se durante muito tempo os filósofos trabalharam dentro de sistemas que tentavam se fechar completamente, hoje raramente isso é feito. Então, esses conceitos, eles sempre são minimamente contextuais, quer dizer, a mesma palavra, quando a gente se refere a um filósofo como um realista, como um racionalista, um empirista e tudo mais, na verdade, falar do Kant como um racionalista não tem o mesmo significado como falar do Descartes como um racionalista e por aí vai. Quer dizer, cada uma dessas categorias também elas não são rígidas e elas ganham significados diferentes ao longo do tempo. E aí, para deixar também uma referência mínima para vocês, eu vi que esse semestre vocês estão lendo a estrutura do Kuhn, né? E, e o Kuhn tem um outro livro que é boa parte dele de ensaios, né, que se chama Atenção Essencial, e que nesse livro ele tem um capítulo que chama justamente História e Filosofia da Ciência. E aí é muito legal porque é um texto assim, bem ensaístico, assim, é ele relatando como era dar aula para filósofos e historiadores, e ele vai tentando mostrar um pouco como essas duas áreas acabam tendo formas de pensar muito diferentes e formas de atuar, né, frente a um determinado episódio de formas muito diferentes. E aqui, então, assim, e aí um dos problemas que a gente se depara hoje, e que eu diria que é um dos problemas que tem mais gerado debate, é justamente as possibilidades de uma epistemologia histórica. Quer dizer, às vezes, se durante como eu vou falar em seguida, que se durante um tempo história e filosofia tiveram mais juntas e depois se separaram muito, hoje muito que se debate na área seria como talvez se possa buscar algum tipo de reconciliação entre essas duas áreas. Tentando aí fazer uma coisa bem também esquemática e simples, mas para explicar esse processo de divórcio que eu cito, se a gente pegar pelo menos assim, 3 momentos diferentes para tentar ilustrar posturas muito diferentes, pegando primeiro o positivismo como um dos exemplos e um dos olhares para essa relação entre história e filosofia. Às vezes, vocês já devem ter passado por isso, a gente vai aprendendo a entender positivismo quase como um xingamento, né? Então, se você quer desqualificar o trabalho, em especial se você quer desqualificar um trabalho de um historiador, às vezes chamar ele de positivista pode ser a pior ofensa que você pode fazer, né? Mas, quer dizer, o positivismo merece algumas críticas, mas também às vezes a gente olha para eles de uma forma muito estereotipada. E eles não são monstros maus. Olha, se a gente olha aqui, ó o Chile, aqui, ó o sorrisinho dele, que bonito. Quer dizer, esses caras não eram tão malvados assim, ou não eram monstros verdes que queriam assassinar as pessoas. Quer dizer, o positivismo lógico, ou diferentes positivismo, se a gente olha, no fundo, o período histórico, que vai desde o final do 19
até pelo menos 3 décadas já do século XX, um dos problemas fundamentais para esses autores era justamente ter um critério muito claro para distinguir o que é ciência e do que não é ciência. Isso que é o chamado problema da demarcação, que outros autores, por exemplo, como o próprio Popper, tratou dele. Então, ter esse critério rígido, de certa forma, algumas pessoas colocam como um projeto ingênuo, eu não o considero assim. Eu gosto de me referir mais a esse projeto como um projeto audacioso. Quero, então, ter um conjunto de critérios que justamente deixasse muito claro o que a gente poderia chamar de ciência e com todas as letras maiúsculas do que a gente não deveria chamar de ciência. E aí esse projeto, né, que teve a lógica como fundamento de pensamento e a tentativa, então, de você poder realizar proposições que seriam verificadas, de certa forma, ele naufraga, talvez por esse excesso de ambição. Quer dizer, não é só que os positivistas desprezavam uma série de áreas que muitas vezes, sei lá, por exemplo, a psicanálise, como às vezes a gente poderia ter dúvidas sobre sua cientificidade, mas para eles, na verdade, se a gente levar ao pé da letra, quase nenhuma área do conhecimento, nem mesmo a física, sobreviveria. Então, por isso que eu chamo de um projeto ambicioso. Mas a gente vive num momento engraçado, porque se durante um tempo esse projeto ambicioso parecia algo ruim, eu diria assim, se eles ressuscitassem hoje, eles iam rir bastante da gente. Quanto mal da gente, agora aguenta a Terra plana. Quer dizer, quando a gente começa a ter todo esse movimento anti-ciência, Terra plana, movimento anti-vacina, etc., de certa forma, a gente ter abandonado um pouco esse projeto de tentar delimitar com mais clareza o que pode ser chamado de ciência ou não. Mas, pegando essa discussão e tentando delimitar o problema mais da historicidade e da história das ciências, quer dizer, um outro equívoco também, às vezes, é dizer que os positivistas não desprezavam ou achavam que a ciência seria ahistórica. Então, isso é um equívoco, porque até alguns desses autores chegaram a escrever livros de história. Mas qual que era o olhar de história e que atualmente é muito criticado? Quer dizer, se o grande problema filosófico que eles tinham era justamente ter uma delimitação muito clara do que é ciência e do que não deveria ser chamado de ciência, eles, quando iam tentar, então, construir essa história, eles tentavam, então, construir o que a gente chamaria de uma história linear, porque seria assim, olhar para o passado, aí com um olhar viciado pelo olhar do presente, tentando reconhecer no passado quais foram as atividades que, por critérios atuais, já deveriam ser dignas de ser chamadas de ciência. Então, era uma tentativa de você olhar para o passado e tentar já reconhecer os antecedentes, a gênese do que seria a ciência de hoje e tentar traçar uma linha de pensamento de pessoas, de pensadores que deram contribuições a esse projeto, como se esse projeto nunca tivesse mudado. Então, quando a gente tenta fazer aquele tipo de história assim, uma história dos mais de 20 séculos da ideia de átomo, como se alguém lá, o Demócrito e o Leucipo, pensaram a ideia de átomo, e aí essa ideia, então, como se ali já tivesse um projeto científico que a gente poderia chamar de correto, e depois, ao longo do tempo, essa ideia só foi sendo lapidada, melhorada, até a gente chegar no átomo físico de hoje. Isso se enquadra numa postura positivista, porque então já seria assim, quer dizer, você acha a gênese de um projeto que merece o título de verdadeiro, e aí você só vê ele então se desenrolando ao longo do tempo.
Mas aí, por isso que se coloca essa visão de história como uma visão progressista ou linear, porque é como se, de certa forma, foi um caminhar dentro de uma estrada. Quer dizer, em nenhum momento houve desvios ou houve mudanças de concepção de ciência ou de projeto científico dos gregos antigos até hoje. E aí, mesmo fazendo toda a minha ponderação para tentar não caracterizar os positivistas como seres ingênuos ou bruxos malvados, quer dizer, essa visão de história, hoje, ela contempla muito pouco do que os próprios do que quem trabalha com história da ciência busca contemplar, que é o que eu vou falar mais para frente. Mas pegando também aí um outro recorte seja temporal, mas seja de perspectiva, quer dizer, mais ou menos se a gente olha para meados do século XX, e é bem aproximadamente, porque aqui eu estou colocando autores que escreveram desde os anos 30 até os anos 70 ou 80, ou tem só as obras mais marcantes nos anos 70 e 80, isso começa uma mudança e se estabelece um outro tipo de relação entre epistemologia e história, entre filosofia e história, né, que às vezes é chamado de epistemologia histórica, porque, de certa forma, quer dizer, períodos na linha do que eu estava dizendo, muitas vezes a filosofia, digamos, ela já definiria o que é ciência e tentaria, então, a partir dessa definição que já está predada, olhar para o passado e reconhecer essa ciência em outra época. Como a epistemologia histórica, isso muda um pouco, em especial pelo reconhecimento de que o que é ciência não é uma questão que você consegue dar uma resposta totalmente fechada, e que, então, que a própria noção do que é ciência ela muda ao longo do tempo. E aí, junto com isso, veio uma outra percepção de que, de certa forma, você poderia ter uma epistemologia que fosse um pouco menos, que fosse um pouco menos a priorística, que seria uma postura de tentar dizer, olha, a gente definiu o que é ciência, e depois olhar para o passado e tentar reconhecer ela lá atrás. Quer dizer, a partir de como a ciência é feita, é quase como se fosse uma filosofia mais experimental, mais empírica, né, nesse sentido, com muitas aspas. Vamos olhar para a ciência e, a partir de como ela se desenvolve, a gente, então, tenta dizer o que ela é. Então, ao invés de eu ter, de partida, uma noção, uma resposta sobre o que é ciência, e só olhar para outras épocas para ver se eu acho essa resposta em algum local, seria inverter a questão, que é, vamos olhar como é que a ciência vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e olhando para a história, vamos tentar responder o que é a ciência. Então, é isso que o Kuhn vai fazer, é isso que o Bachelard vai fazer. E aí, então, mas isso, digamos, ainda, embora seja um avanço, quer dizer, um dos principais pontos importantes que esses autores vão colocar, então, seja o Kuhn com as evoluções, seja o Bachelard com as rupturas, é o de colocar que, às vezes, a ciência é um projeto que muda. Quer dizer, a ciência ela não é uma evolução linear, porque, pegando o Bachelard como exemplo, quando o Bachelard vai falar dos obstáculos epistemológicos, o que ele está dizendo é que a ciência ela cria uma forma de pensar e que dentro dessa forma de pensar ela vai desenvolvendo seus conceitos, vai dando respostas às suas perguntas, como ele mesmo gostava de colocar. Só que ele vai dizer que esse projeto, assim, essa forma de pensar que numa determinada época a gente chama de científica, ela se esgota. E aí, ao se esgotar, é necessário uma ruptura epistemológica, é necessário estabelecer novas formas de pensar,
para que, então, novas ideias aconteçam. Já o Kuhn, ele vai olhar menos, o Bachelard, ele olha muito para o sujeito cognitivo, como a gente diria hoje. O Kuhn, ele traz uma novidade, ele traz a novidade de pensar a ciência não só como indivíduos pensantes. O Bachelard ainda está muito... Quer dizer, o olhar dele para a ciência ainda é o resultado do pensamento dos cientistas. O Kuhn, ele traz uma novidade, ele traz a noção de comunidade científica. Então, de certa forma, às vezes o Kuhn ele é considerado um dos precursores da sociologia da ciência, justamente por conta dessa noção de comunidade científica. Quer dizer, para além, quer dizer, a ciência não é só o resultado do que os cérebros dos cientistas produziram. Ela também é o resultado de como esses cientistas interagiram, como é que eles estabeleceram, às vezes tiveram disputas entre si e uma série de coisas. Então, ela é fruto de um trabalho coletivo, que é para além dos indivíduos. Então, o Kuhn, ele também vai trazer essa noção de ruptura, a ciência como um projeto que muda a própria noção do que é científico podendo mudar, mas por isso que ele vai falar em termos de paradigma, revolução, que é para dar esse olhar mais macro, menos individual e mais coletivo da mudança. Mas um dos pontos importantes por mais que esses autores, então, passassem a olhar para a história com muito mais cuidado e tentando não, de certa forma, não quer dizer, olhar com mais cuidado significa justamente olhando e tentando reparar quais são as condições necessárias para o conhecimento científico aparecer e quais são as condições necessárias para que o conhecimento científico mude. Então, embora seja uma visão bem mais complexa e rica, né, para a história, de certa forma, eles mantêm ainda uma perspectiva que os historiadores hoje vão criticar, que é a de que, no fundo, você ainda pode fazer uma certa epistemologia normativa. Quer dizer, não existe uma normatividade a priori, não é que já tem a resposta de partida do que é ciência, mas eles chegam a uma resposta para o que é ciência. Quer dizer, o Kuhn, mesmo fazendo um trabalho bastante descritivo e muito próximo, o Kuhn ele era professor de história em Harvard. Quer dizer, o Kuhn, embora a gente se refira a ele como um epistemólogo, ele tinha uma formação muito boa em história, até porque ele era professor de história em Harvard. Então, por mais que os episódios, ele trate dos episódios com muito cuidado e evitando problemas que eu também vou citar mais adiante, mas problemas típicos de quando a gente se refere a um estudo histórico, no final das contas, ele ainda chega numa espécie de um modelo para a ciência. Quer dizer, chegar no modelo para a ciência é dizer, então a ciência, o progresso da ciência se dá em termos de períodos com ciência normal, e a ciência normal é um processo de resolução de quebra-cabeças, e aí, de repente, quando surgem muitas anomalias e o paradigma, de certa forma, começa a estagnar, vem uma revolução, etc. Por mais que isso tenha aparência de algo muito descritivo, ele não deixa de ser normativo, porque ele está querendo, no fundo, chegar a um modelo que se pretenderia, conscientemente ou não, a ser uma resposta única para a questão o que é ciência. Então, quer dizer, tentar achar uma resposta para a questão fundamental da epistemologia. E eu destaco isso porque quando a gente pega uma série de autores que são os que têm sido mais influentes hoje, eles fazem uma nova ruptura em relação aos precedentes, porque, de certa forma, eles começam a abrir mão da questão essencial da epistemologia, que é essa questão, então, o que é ciência, ou as variantes dessa pergunta, que eu já citei algumas. Quer dizer, quando a gente pega essa nova história, e por que às vezes eu brinco isso como um divórcio? Que é quando cada vez mais historiadores e historiadoras, eles começam a querer abrir mão, quer dizer, essa parceria com a filosofia se desfaz, até porque,
digamos, se o historiador ele emprestava dos filósofos todo o repertório conceitual da filosofia para poder falar sobre episódios históricos, essa praxe ela é abandonada e quase que assim dizendo, olha, não vamos mais ficar pegando o conceito dos filósofos, porque esses conceitos eles contaminam demais a história. Quer dizer, se eu começo a me referir a um episódio dizendo que tem um paradigma, eu já estou me filiando a uma epistemologia cuniana sem saber se essa epistemologia ela é válida para explicar um determinado episódio. Esse caso do Kuhn, ele foi muito famoso porque, então, quer dizer, a gênese até hoje ainda é muito forte essa ideia de que, então, a ciência moderna, a física moderna, no sentido de física moderna de Galileu, Newton, do período moderno, ela teria, então, como o seu projeto de nascença, uma espécie de um Big Bang, que seria, então, o alvorecer do projeto de uma ciência matematizada, experimental, com Galileu, Newton. Então, tudo isso era caracterizado como um grande charme, então, como revolução científica, nos termos do Kuhn, ou a Revolução Copernicana, que é o livro que o Kuhn escreve 4 anos antes da estrutura. Quer dizer, então, se a epistemologia do Thomas Kuhn ajudava a caracterizar muito bem esse grande nascer da ciência moderna, em especial da física, por exemplo, os químicos ficaram um tempão debatendo quando teria acontecido a grande revolução na química, que seria o equivalente da revolução copernicana para a química. Aí o principal candidato chegou a ser o Lavoisier, né, então, com oxigênio, isso romperia com flogista, etc. Tal, mas tudo indicava que a filosofia do Thomas Kuhn, ela parecia que ela não encaixava muito bem na história da química. Então, foram mais os químicos que nos chamaram a atenção de que a epistemologia do Kuhn ela não é um molde para todos os episódios históricos. E aí, generalizando um pouco essa história, cada vez mais foi ficando claro que os episódios históricos eles são mais complexos do que se imaginava até então, a ponto de eles não poderem, digamos, ser facilmente enquadrados dentro de uma epistemologia. Mesmo uma epistemologia histórica que não era tão restritiva como um positivismo de tempos anteriores, mas que mesmo assim ainda tem um certo modelo de ciência, por mais que seja um modelo mais maleável, um certo modelo de ciência a ser seguido. Então, quer dizer, esse divórcio da filosofia vem de um certo novo casamento, onde a história isso é mais ou menos nos anos 70, quando a história da ciência ela começa cada vez mais a se aproximar da sociologia da ciência, ou do que é mais corretamente chamado hoje, do chamado Science Studies. Quer dizer, então, aí que autores como o David Bloor ou o Bruno Latour, eles entram com muita força no cenário, então, isso é a partir dos anos 70, anos 80, porque aí, então, de certa forma, o que eles fazem é quase que abandonar o projeto de tentar responder a pergunta o que é ciência, ou tentar responder a essa pergunta não é que ela morre de vez, mas essa pergunta cada vez, o que eles abandonam com clareza é o problema da demarcação, que é responder o que é ciência, seria uma resposta, então, que conseguiria distinguir, quer dizer, de traçar um muro que separasse, então, a ciência da não ciência, certo? Então, quando eles abandonam isso, aí que, às vezes, para alguns, isso passa a ser chamar de uma historicização radical das ciências, que é, então, tentar ver a ciência como parte da sociedade e ver, então, quer dizer, dentro dos contextos que estão em volta da produção científica, buscar nisso a resposta
para como um determinado episódio aconteceu. Mas o mais importante nesse momento é ter claro que, então, assim, essa é um certo abandono da epistemologia, porque cada vez mais você tenta, aí aquilo que eu tinha dito antes, de tentar ser realmente bem mais descritivo e bem pouco normativo, tentar qualificar ao menos os episódios com, às vezes, adjetivos pesados que vêm da epistemologia. Esse que é, de certa forma, um grande projeto, por isso que isso se reflete em coisas mais sutis, por exemplo, que sempre aproximar a história da ciência das chamadas micro-histórias. Quer dizer, hoje, cada vez mais, as pessoas, dificilmente alguém faz um trabalho que vai pegar séculos de história da ciência, provavelmente, então já adianta, se alguém tem ainda alguma pretensão de fazer um doutorado sobre a história do átomo dos gregos aos dias de hoje, isso não vai ser possível ser feito. Da mesma forma como, às vezes, nem se você fala assim, mas eu não posso fazer, então, a história da ideia de átomo no século XX, eu também diria que não, porque, quer dizer, como é que a coisa muda? Quer dizer, quando você já não tem uma pré-definição do que é ciência e você precisa olhar para esse processo e ver como ele se desenvolve, se abandona, então, toda a ideia de fazer uma história de longa duração ou de média duração e cada vez mais se torna uma história muito antropológica e, às vezes, você pegar e estudar com muito detalhe o que um cientista ou uma cientista fez durante uma década e como então que se chegou a uma determinada ideia. Quer dizer, como você já não tem um pressuposto anterior de como as coisas se desenvolveram e você depois vai traçar uma linha do tempo nisso, você tenta então sempre olhar com uma lupa muito grande, que é essa lupa, para que essa história ela seja aberta a todos os condicionantes sociais que podem existir, você precisa olhar, então, para uma lupa muito detalhada para ver todos esses condicionantes. Por enquanto, tudo bem, vocês estão acompanhando bem, está dando para ouvir. Ok? Então, começando a tentar, pode falar. Aproveitar para fazer uma. Professor, tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta antes da gente mudar um pouco de assunto? Sim, claro. Você tinha comentado que a epistemologia do Thomas Kuhn não deu muito certo para a história da química, mas no livro A Estrutura das Revoluções Científicas ele cita bastante o caso do Lavoisier. Isso, do ar dispositado, e eu fiquei meio perdido na referência. Tem alguma referência da história da química assim, que ajude a esclarecer a questão? Não, é verdade que o que você disse é só para dar uma precisão de uma coisa que eu até cheguei a comentar. Porque a estrutura das revoluções é de 62 e em 58, se eu não me engano, o Thomas Kuhn escreve a Revolução Copernicana. E o livro da Revolução Copernicana é um livro mais histórico, mas dá para perceber claramente que, digamos, as principais teses dele já estão muito marcadas ali. Então, o episódio da Revolução Copernicana sempre foi, digamos, um exemplo histórico que, talvez o exemplo histórico o mais convincente é, das teses do Thomas Kuhn. E aí, quando ele escreve a estrutura, que na verdade ele vai pensando vários exemplos, então isso que aparece o Lavoisier como um dos casos, mas aí pessoas que estudaram
esse período, depois um pouco criticar a forma como ele retrata esse episódio lá. Então, uma filósofa e historiadora francesa, a Bernadette Bansoud-Vansan, foi uma das pessoas que fez algumas críticas em relação a isso. Mas isso entrou muito na discussão, e eu acho que talvez, se você pega aí, talvez um trabalho... Bom, depois também eu posso, às vezes, mandar alguns textos sobre esse ponto. Mas, se você pega, por exemplo, o trabalho da Ana Maria Goldfaber, da alquimia à química, já é um trabalho que, essa não é a preocupação dela, quer dizer, a crítica ao Kuhn não é o centro do trabalho, mas quando ela vai discutir muito esse processo, né, de como que você teria uma pré-química, que a gente poderia chamar de alquimia, como, na verdade, há muito mais continuidade do que descontinuidade em relação a isso. Quer dizer, a química moderna, ela não é uma ruptura em relação à alquimia. Ela incorpora novos valores típicos da ciência moderna e que estão veiculados nas academias científicas, mas, por exemplo, toda prática experimental, todo o processo de vidraria, toda maneira de manipular a matéria, que é algo muito fundamental, né, do fazer químico, ele já era muito fortemente presente na alquimia. Então, por exemplo, episódios como esse, então, quer dizer, você tem a Ana Maria, mas tem muitos trabalhos sobre isso. Quer dizer, mesmo esses autores que, por exemplo, começaram a estudar a relação entre química e alquimia, com a pretensão, como eu assim, comento, assim, né, de, às vezes, ter muito claro uma demarcação entre o que é uma coisa e o que é outra. Então, na história, seria ver então, a superação de uma para outra, vida que isso não se enquadrava muito. Não sei se eu consegui responder. Eu sim, já passou umas autoras assim que eu conhecia, então eu gostei bastante. Já sanou assim do meu lado a dúvida. Legal. Obrigado, viu? Nada. Então, passando mais um pouco para a história, se a gente coloca assim, eu já fiz isso várias vezes em cursos que eu dou, coloca então a pergunta assim, tudo bem, mas aí para eu saber de que lado eu fico nessa história, e desculpa o trocadilho ruim, mas o que no final das contas é história? E às vezes quando eu pergunto e faço alguma dinâmica sobre isso, algumas coisas que são importantes. Então, uma definição bem preliminar de história pode ser essa questão do estudo dos acontecimentos ao longo do tempo. Então, e aí o resultado disso como uma certa narrativa. Por isso que quando a gente fala de história, a gente fala muito da escrita da história, né? Porque a forma como a história é narrada é muito importante. Mas aí eu gosto de partir dessa definição preliminar para destacar algo importante, porque quando a gente pensa em história, a gente pensa automaticamente no tempo. Mas, em geral, a gente pensa, na verdade, no tempo que nos distancia do nosso episódio. Quer dizer, quando eu falo assim, então se eu falar a história do Galileu, então a gente vem automaticamente, o eixo temporal vem à nossa mente, porque a gente lembra que faz 400 anos que Galileu estava produzindo as suas obras, então existe um distanciamento temporal entre nós e ele. Mas, na verdade, então, assim, e às vezes quando a gente fala assim, de história antiga, então é o período de mais ou menos 2000 anos atrás, história moderna, 400 anos atrás, história contemporânea, 100 anos atrás, 200. Quer dizer, se muitas vezes
A gente sempre está marcando, então, o quão a história está distante da gente, e até as periodizações têm isso. Existe uma outra forma que o tempo entra nessa discussão, e que, a meu ver, é até mais importante, que, na verdade, assim, a entender algo historicamente é entender como esse algo se desenvolveu ao longo do tempo. Quer dizer, tentando falar de uma maneira simples, quer dizer, um olhar histórico para algo é um olhar que, na verdade, está querendo ver um início, um desenvolvimento e um fim desse algo. Por isso que é um olhar ao longo do tempo. Por exemplo, um sociólogo, ele não olha para o mundo assim. Sabe, um sociólogo, ele sempre está tentando, de certa forma, a fazer um raio-x ou uma espécie de uma fotografia de um determinado tempo. Então, por isso que ele está tentando olhar, um sociólogo olhando o Brasil hoje, ele está tentando analisar o que é esse período que a gente vive com todas as suas turbulências. De certa forma, quer dizer, o eixo temporal não é uma maneira dele encarar os fenômenos. O historiador, mesmo se ele estivesse tentando analisar períodos muito próximos ao nosso, a dificuldade dele seria maior de tentar, então, identificar um certo começo, meio e fim desse processo histórico, desse processo social que se dá ao longo do tempo. Que aí, claro que quando eu falo de um começo, um meio e um fim, aí, na verdade, até já surge um dos maiores problemas do estudo histórico, é que, na verdade, esse começo, meio e fim não são dados a priori. Quer dizer, não é que eles já estão definidos e aí você vai estudar aquilo que antecipadamente você já sabe quando começou, quando terminou. Na verdade, muitas vezes, a parte mais difícil de estudar um episódio é justamente colocar um bom marcador inicial e um bom marcador final. Por isso que, às vezes, muitas teses em história têm datas no título. Não é porque historiadores têm taras por calendário. É que, muitas vezes, quer dizer, a tese ou o que a pessoa tá defendendo como algo original é justamente que, por exemplo, um determinado processo histórico ele tem suas raízes em um local e um momento diferente da onde alguém pensa. Então, para dar algum exemplo, talvez ilustrativo, então, se alguém diz assim, olha, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente sempre coloca como marcadores 1939, 1945, quando supostamente a guerra começou e terminou, às vezes alguém vai fazer uma tese em história e vai dizer, olha, vai colocar a Segunda Guerra Mundial, 1933, 1954, sei lá. Então, às vezes, a pessoa, o que é a tese histórica dela, é mostrar que, na verdade, a Segunda Guerra Mundial ela começou antes de se declarar a guerra. Começou em 33, quando o Partido Nazista toma o poder. E que ali, quer dizer, é nesse processo de tomada de poder do Partido Nazista, que é dali que já vem todos os condicionantes necessários, todos os contornos que nos permitem entender o que foi a Segunda Guerra. E que talvez essa Segunda Guerra ela não acabou quando o armistício foi dado, quando a guerra foi declarada terminada, mas tem todo ali um processo de pós-guerra, de negociação, etc., que ainda é muito influente nos períodos seguintes. Então, às vezes, quer dizer, tem uma certa arbitrariedade, porque, em última instância, a gente pode dizer que, no fundo, todo o processo histórico começou quando a primeira pessoa surgiu na Terra, e que só vai acabar quando a última pessoa estiver sobre a Terra. Mas, então, claro que marcar um início e um fim sempre tem uma dose de arbitrariedade. A gente nunca sabe exatamente o início de nada, e não é que teve um dia onde tudo mudou
então ali pode ser considerado o marco zero de alguma coisa. Não. Em última instância, se você quiser ir recuando no tempo, você sempre vai poder achar algum antecedente interessante sobre isso. Mas, quer dizer, às vezes, marcar um início é marcar um período onde você já tem uma determinada configuração que inclui os ingredientes, digamos, mais fundamentais para você entender um determinado processo histórico. Seja, então, uma guerra ou algo que talvez interesse mais aos físicos, o desenvolvimento de uma teoria e de um conceito, certo? Então, quer dizer, às vezes, querer voltar para a antiguidade para ver a origem de todos os conceitos da física lá é um exagero, que recai aquilo que já comentei do positivismo, mas a gente pode dizer, às vezes, que talvez a ideia moderna de átomo ela tem as suas origens junto com a mecânica quântica nos anos 20. E por quê? Porque é com a mecânica quântica que você tem novas maneiras de pensar a matéria, e por isso que a gente pode ver esse momento como mais é fundamental. Mas, quer dizer, se essa primeira aproximação é mais para destacar que, no fundo, fazer história é sempre olhar um processo que se desenrola ao longo do tempo, mesmo que esse tempo seja curto, uma década, ou até menos. Quer dizer, quando a gente vai falar, então, dos cuidados que a gente tem que ter, sempre na primeira medida, a primeira relação do tempo que eu falei, né, que é o quão longe está da gente, e aí em geral, quando a gente fala de história da ciência, a primeira coisa que a gente aprende a ter pavor é de uma coisa chamada anacronismo. Então, se você chamar seu coleguinha de positivista é uma ofensa nos estudos em humanidades, aí se você quiser realmente ofender o seu colega historiador, você tem que chamar ele de positivista e anacrônico. Aí a pessoa vai precisar de alguns anos de terapia, quer dizer, vai ser muito difícil ela superar essa condição, porque é o pior xingamento possível, porque seria uma maneira limitada de você olhar o passado, mas, além de tudo, é contaminada pelo olhar do presente. Eu sempre uso esse exemplo dos Flintstones, porque eu acho que a minha ideia não é criticar um desenho animado, mas que eu acho que ele é o grande exemplo, né? Se você pega esse desenho animado, é engraçado porque tudo acontece como se fosse nos dias de hoje, ou pelo menos no período em que ele foi produzido. Então, o dia começa com um passarinho granindo, como se fosse um despertador. Aí ele tem uma cafeteira de pedra que ele aperta um botão, aí um ratinho corre e começa a fazer o café. Aí ele pega o carro de pedra dele e vai trabalhar, onde ele conduz lá uma empilhadeira, alguma coisa do tipo, que é um dinossauro. Aí até as relações familiares que estão por trás são equivalentes a as mais convencionais nos tempos de hoje, etc. Então, no fundo, quer dizer, é uma tentativa de retratar o que seria, na linguagem mais simples, né, de Idade da Pedra, mas tudo como se acontecesse igual fosse hoje. Então, isso que é o anacronismo, né? Quer dizer, anacronismo é a leitura de algo fora do tempo, isso é anacrônico, fora do tempo, mas que, mais precisamente, quer dizer, mais simplificadamente, é quase que assim, a leitura do passado viciado pelo olhar do presente. É que nem, sei lá, se eu estou dando uma aula e falo que em 1612, se eu não me engano, mas sei lá, quando o Galileu ele consegue um cargo na Universidade de Pisa, aí vocês todos imaginassem o Galileu indo dar aula, fazendo uma projeção com PowerPoint, passando lista de presença, cobrando coisa na prova, etc. Quer dizer, imaginar que na época dele a universidade funcionava com a mesma lógica atual, que existia currículo igual hoje, etc. Então, esse olhar do passado. E aí, quer dizer, se uma história anacrônica, ela pode ser descartada
independente da sua filiação teórica, quer dizer, ela não é factual, e é importante porque, assim, né, nos tempos atuais que a gente vive, onde tem propostas de revisionismo histórico, é sempre importante destacar que talvez eu vou falar mais disso em seguida, a gente nunca vai saber exatamente como a história aconteceu. Por outro lado, a gente sempre vai ter boas fontes, e fontes no sentido próprio do termo, quer dizer, fonte documental, que nos dá indícios de como a história aconteceu. Então, eu gosto de dizer que o historiador ele é uma espécie de um detetive. Quer dizer, parte do historiador envolve ser criativo em você conseguir solucionar, entre aspas, o crime, mas um bom detetive ele faz isso sempre fazendo a leitura mais apurada das evidências, dos vestígios que lhe foi deixado. Então, o historiador é a mesma coisa. Quer dizer, nunca não vai dando spoiler, né? A gente nunca chega a uma versão única da história. Por outro lado, isso não significa que qualquer versão é possível. Quer dizer, existem versões que são anacrônicas, porque dá para ver o quão contaminada ela é por ideologias do presente, e dá para ver que elas não correspondem minimamente com as fontes documentais que aparecem. Então, quer dizer, existem histórias que podem ser descartadas, independente de matrizes filosóficas que a gente possa aderir. Mas, quer dizer, se isso é importante, quer dizer, se às vezes, quando a gente vai fazer um curso de história, às vezes a gente passa um tempão só discutindo o problema do anacronismo, e às vezes tem outros nomes, a gente fala, lá pega lá o Douglas Hawking e vai falar de pseudo-história, ou para falar de história wiki, quer dizer, tem vários termos para falar dessa história produzida com muito pouco rigor e com muito pouco cuidado em checar, em tentar interpretar as coisas no passado como efetivamente a gente pode supor que foi aquele passado, se isso é uma coisa que a gente tenta superar e que é um ponto criticável, existem questões que ficam muito em aberto. Quer dizer, quando a gente tenta superar aquela condição que seja anacrônica, seja positivista, quer dizer, que já de tentar olhar para o passado, olhar para uma época, olhar para acontecimentos ao longo do tempo, sem um olhar muito viciado com o presente, alguns desafios se colocam, são mais complicados do que a gente pode imaginar. E tudo isso nasce, a meu ver, quer dizer, quando você olha, então, assim, tentar fazer a história da ciência hoje, a gente pega lá o Costas Gravoglu, é um historiador muito reconhecido hoje, e ele tem um livro chamado O Passado da Ciência como História. E aí o primeiro ponto que ele coloca no início desse livro é que, quer dizer, a história da ciência é a história do quê? Daí parece que a pergunta parece que é retórica, que é vazia. Não, mas a história da ciência é a história da ciência, ué. O nome já diz, história da ciência. Então, já está dado. Mas daí a gente pergunta, então, o que é ciência? Aí se eu vou lá e defino o que é ciência, né, claramente eu vou cair numa versão Flintstones da ciência. Quer dizer, se eu, ao fazer história da ciência, eu já parto de uma definição a priori do que é ciência, então, no fundo, eu só vou estar fadado a fazer um julgamento do passado viciado com o olhar do presente. Então, quer dizer, para a gente já não cair nesse ciclo vicioso, às vezes, então, o Gravoglu ele vai definir a história da ciência como a história de todas as tentativas de conhecer. Então, no caso, quando a gente está falando de ciências como ciências naturais, e aí, então, não pensando nas humanidades, que também tem sua história, quer dizer, a história da ciência, então, é a história de todas
as tentativas de se conhecer o mundo natural. E aí, quando a gente vê essa definição, ela é muito mais aberta, então ela começa a dar uma amplitude muito maior para a história, porque aí, pegando o exemplo que eu dei agora há pouco para responder a questão, quer dizer, para a história da ciência hoje, e nessa definição da linha do Gravoglu, por exemplo, não faz sentido eu ter uma história da química. Quer dizer, a história da química ela não é mais história da ciência do que a história da alquimia. A história da astronomia não é mais história da ciência do que a história da astrologia. Quer dizer, essa definição ampla ela começa a colocar dentro do mesmo espectro de intenções todas essas tentativas de conhecer o mundo natural. Então, ela é muito mais abrangente. E aí, só que também, então isso significa pegar, né, o problema da demarcação que eu citei anteriormente e jogar ele fora, porque então já não tem demarcação tão clara entre ciência e não ciência. E aí tem que tomar um cuidado com isso. Quer dizer, o David Bloor, que é um desses autores do Science Studies, que é um dos fundadores da chamada corrente forte da sociologia, né, da escola de Edimburgo, o que ele vai dizer não é que quando a gente não é que o historiador ele precisa ser relativista e não acreditar que tem coisas que são mais científicas do que outras. Na verdade, ele pode se referir ao mundo de hoje e aí dizendo que, por exemplo, falar da esfericidade da Terra faz mais sentido do que defender que a Terra é plana. Mas ele vai dizer que, na verdade, o historiador ele tem que ser agnóstico, porque quando ele olha para o passado, ele tem que olhar com um olhar mais relativista. Não sei se está claro. Você não precisa ser um relativista para ser historiador. Mas a melhor maneira de você olhar para o passado e fazer a leitura mais apurada dele é tentar olhar sem definições pré-concebidas do que é ciência. Que aí você vai conseguir olhar o seu episódio da maneira mais completa e que depois, se nas suas conclusões você quer, então, incluir algum julgamento, você vai poder fazer, mas de partida, para evitar anacronismos e outras coisas, você já não parte, então, de algo que distingua algumas áreas. E aí, a questão de fundo que está nisso, que é uma questão complexa, é que, no fundo, quer dizer, o objeto da história, de modo geral, são as sociedades. Certo? Quer dizer, as sociedades no sentido de, como o Mark Bloch enunciou, o Mark Bloch é um historiador muito reconhecido, né, da chamada Escola dos Análises. Quer dizer, a história é a ação do homem no tempo. E a gente poderia atualizar a citação dele como a ação dos homens e das mulheres no tempo. Então, isso significa que, na verdade, quando a gente pensa que a história está sempre olhando para a sociedade, ela está olhando para algo que é muito complexo por definição. Porque, quer dizer, a história está sempre olhando para um processo que é complexo no sentido até que a própria física define, quer dizer, com muitas variáveis e com muitos modos de interação. Então, quando você cai frente a isso, quer dizer, você descobre que não existe uma única narrativa que é capaz de falar de toda a história. Então, o mesmo episódio, por exemplo, a Revolução Francesa, para pegar um episódio que é mais ou menos conhecido, mais ou menos, é bem conhecido, bem estudado e mais do que debatido, se você olha diversos historiadores, se você pega um cara tipo Eric Hobsbawm, ele vai olhar para esse episódio com um olhar permeado pelo marxismo, então olhando como que classes sociais estão em disputas em termos de poder e do capital. Se eu pego
um historiador como Roger Chartier, ele vai fazer as origens intelectuais da Revolução Francesa. Então, ele vai olhar como a Revolução Francesa como um certo culminado de um projeto iluminista, ou você pode pegar historiadoras que se inspiram no feminismo, para olhar que nessa época, embora talvez o termo feminista, acho que talvez nem existisse, mas de certa forma ele é um período que a mulher está querendo se colocar de novas maneiras na sociedade e a revolução pode ser fruto disso. E aí quando você pega esses historiadores com as mais diferentes interpretações, elas não competem em si, ou elas não são excludentes, ou elas no sentido popperiano de que uma teria que falsear a outra. Isso não acontece porque, na verdade, provavelmente a Revolução Francesa foram todas essas histórias juntos. Só que, na verdade, dependendo às vezes, olhar para a história, mesmo tentando não ser anacrônico, tudo isso que eu falei, você sempre tem que ter pressupostos filosóficos mínimos, você tem que estabelecer uma maneira de olhar para o passado e tem uma maneira de você, de certa forma... É como se a história fosse um processo escuro que você precisa jogar luz. Só que não existe luz branca. Então, você sempre vai jogar luz de uma determinada cor e o que você vai enxergar é o que reflete aquela cor. Por que eu gosto dessa analogia? Então, não é que você vai ver coisa que não existe. Só que você sempre vai fazer um processo de iluminar que, no fundo, dá destaque a determinados pontos que estão ali. Então, se você joga uma luz vermelha, você vai ver... Eu não tenho nenhuma apologia política, hein? Senão eu vou ser preso já. Mas se você joga uma luz vermelha, você vai olhar aquele processo histórico acontecendo, dando mais ênfase ao que era vermelho dentro dele. Se você joga uma luz azul, você vai olhar aquele processo acontecendo, dando mais ênfase ao que é azul. E aí a questão é, a história, ela é um pouco vermelha, ela é um pouco azul, então ambas podem ter factualidade, né? Quer dizer, pode ter embasamento da própria época, pode ter fonte documental, etc. Mas, de certa forma, quer dizer, só que a maneira de você olhar revela mais, dá mais ênfase a um e não outro. Certo? E aí, isso... Não fui eu. Se isso é uma característica de processos sociais, por exemplo, um processo complexo como a Revolução Francesa, isso não é tão diferente com a ciência, porque, de certa forma, quer dizer, a ciência também é uma coisa muito complexa. Quer dizer, complexa nesse sentido de multidimensional. Quer dizer, quando a gente pensa a ciência, em geral, a primeira coisa que nos vem à mente é a ciência como a síntese das suas principais teorias e modelos. A ciência como conhecimento no sentido de a ciência como um acúmulo de conhecimento como conteúdo cognitivo. Por outro lado, se a gente começa a discutir um pouco o que é ciência, a gente começa a ver, por exemplo, que a ciência também é a ciência aplicada. Então, uma máquina também é ciência. Quer dizer, a ciência ela não é só a ciência teórica, a ciência também é a ciência experimental, a ciência também é a ciência aplicada e por aí vai. Então, existem várias dimensões da ciência. E aí, então, por isso que a gente chega, por exemplo, nos anos 60, uma discussão que marcou muito a própria história da ciência foi o chamado debate entre internalismo e externalismo, que aqui então exemplificado com o Coiré e o Bernal. Por exemplo, o Alexandre Coiré, ele às vezes também chamado de Coiré, existe uma controvérsia de como pronuncia o seu nome, mas ele é um autor que até hoje é muito influente, em especial, né, os estudos dele sobre Galileu, que você lê e parece que, quando você está lendo a sua obra, parece que você está dentro da cabeça do Galileu. Quer dizer, ele vai destrinchando tudo que o Galileu
fez, analisou, etc., que é como se você estivesse dentro da cabeça do Galileu, conseguindo acompanhar como o Galileu foi pensando para criar suas ideias. Então, por exemplo, mas para ele, quer dizer, a ciência é o que é o conteúdo cognitivo dela, quer dizer, são as ideias. A gente pode falar que o Poiré fez uma história das ideias, e também é o que é o chamado internalismo. O Bernal, que na verdade nem era um historiador, mas escreveu obras que sintetizavam uma visão, ele tem uma coleção de livros chamada Ciência na História. Ele, por outro lado, ele é um marxista de vocação, e aí ele vai escrever, então, por exemplo, quer dizer, ele vai escrever a ciência, até o livro dele chama Ciência na História, porque ele está interessado em analisar como é que a ciência foi moldando os processos produtivos, em especial no período contemporâneo, século XIX e XX. Então, quer dizer, para ele a ciência é o que ela impacta na sociedade. É o que talvez hoje a gente falaria mais como algo mais próximo, por exemplo, do chamado CTS, né, Movimento de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que às vezes está menos preocupado com o perfil das ideias científicas e está muito mais preocupado em como que essa ciência impacta a sociedade de diferentes maneiras. Então, o debate internalismo e externalismo foi um debate, então, um certo fla-flu que aconteceu em torno da historiografia numa época. E aí, na verdade, às vezes algumas pessoas colocam esse debate como superado, como se a gente já virou essa página e tudo mais. Na verdade, eu gosto de apresentar esse debate. Na verdade, também ele explodiu. Quer dizer, se antes era um debate de dois times, um Fla-Flu, um Corinthians versus Palmeiras, um Grêmio versus Internacional, por aí vai. Na verdade, se a gente olha para a produção em história da ciência, e dado isso que eu tenho tentado destacar, né, da complexidade no sentido de multivariedade das ciências, no fundo, hoje, se a gente analisa as produções, e logo eu já acabo com alguns exemplos, o que a gente tem é que, na verdade, a gente pode se referir a vários contextos quando fala de um episódio histórico. Quer dizer, eu posso explicar o desenvolvimento histórico da ciência olhando o próprio contexto científico, olhando o que os cientistas estavam preocupados numa época e quais soluções estavam sendo dadas, mas eu posso olhar a história da ciência olhando um contexto intelectual mais amplo, olhando não só como a ciência, mas outras áreas do conhecimento, a ciência, não só a física, mas como outras áreas do conhecimento, seja nas ciências naturais ou humanas ou filosofia, estão se desenvolvendo ideias e como elas estão se interrelacionando. Eu posso olhar a ciência como fruto de um processo cultural de uma sociedade de modo mais geral, ou um perfil social, político ou econômico. E aí, eu nem tenho muita noção acho que eu estou falando há mais de uma hora, né? Para finalizar, para a gente ter um tempo de pergunta, então eu vou tentar exemplificar, eu vou pular algumas coisinhas, mas não vou pular muita coisa, mas eu vou tentar exemplificar isso, que basicamente são episódios que eu trabalho em diferentes cursos que eu dou no Instituto. Então, por exemplo, se eu quero fazer história da teoria da relatividade, então, quais opções que eu tenho? Quer dizer, quais formas de olhar eu posso estabelecer dentro disso tudo? Então, por exemplo, se eu quiser olhar muito para o contexto científico, então olhar com uma lupa mais para a ciência, então, por exemplo, eu posso olhar a história da relatividade como um fruto de preocupações com problemas relacionados à ótica e ao eletromagnetismo, e que, então, de certa forma, essas duas áreas, como as ciências mais novas do final do XIX, e que, então, de certa forma, estavam entrando em conflito com a mecânica e a astronomia, as ciências modernas, né, no sentido de Newton e Galileu. Quer dizer, como é que isso está, essa relação entre essas áreas do conhecimento, né? A mecânica de um lado e o eletromagnetismo do outro, como é que ele estava levantando questões
que cientistas com diferentes estilos tentavam resolver de diferentes maneiras. Então, quer dizer, é olhar que como é que o Einstein está propondo uma solução para um problema da ótica de corpos em movimento, mais da eletrodinâmica de corpos em movimento. Então, basicamente, você tem ali um contexto fenomenológico onde cientistas que trabalhavam com diferentes formas de pensar, o Michel Paty chama isso de estilo científico, que trabalhavam com diferentes estilos científicos, tentavam resolver. Então, eu estou olhando para a gênese da história da relatividade dentro do contexto científico, que é como é que a comunidade, me perguntando como é que a comunidade científica está lidando com os problemas que são daquela época. Então, por outro lado, se eu pego... Então, assim, se aqui, por exemplo, o Roberto Martins, que acho que muitos de vocês devem conhecer, faz essa história muito bem dentro de um contexto científico, ou o Paty também, se a gente pega, por exemplo, a obra do Peter Galison, que já apareceu num dos slides lá atrás, então, ele reconhece que então existem problemas científicos que precisam ser resolvidos, mas ele quer saber se a solução que é dada, em especial os trabalhos do Poincaré e do Einstein, se eles são frutos de um contexto histórico, um contexto social mais amplo. Então, o Galison tem um livro que é chamado Os Relógios de Einstein, os Mapas de Poincaré, onde ele vai localizar a origem da relatividade como um processo social que está associado a como, na verdade, quer dizer, o começo do século XX é o momento onde a geografia da Europa, como a gente conhece, quer dizer, um pedaço de terra que a gente chama de Itália, outro de França, está se desenhando. Nesse período, você tem expansão ferroviária, e aí, nesse mesmo, e juntando isso, um projeto de tentar unificar o tempo na Europa. Quer dizer, essa ideia de que você tem fuso horário, ou que numa cidade todo mundo sincroniza o relógio direitinho para as coisas, para que quando alguém pergunte que horas são, todo mundo responde aproximadamente o mesmo valor e por aí vai, isso é um valor que não existia, que vai sendo moldado no início do século XX, e o Einstein entra nessa história, porque o que o Einstein fazia no escritório de patentes era justamente analisar patentes de dispositivos elétricos de sincronização de relógio. E aí, isso é interessante, porque às vezes a gente gosta... Primeiro que todo estudante de física sonha em trabalhar no escritório de patentes, porque ele imagina que você não faz nada, então você está com tanto tempo vago que você pode até pensar numa teoria exótica como a relatividade. Não, isso é um estereótipo. Quer dizer, na verdade, para o Einstein, quer dizer, trabalhar no escritório de patentes, ele estava embrenhado em problemas tecnológicos da época, e ele mesmo vai declarar, então, que está embrenhado desses problemas tecnológicos, trabalhar com patentes de dispositivos elétricos era uma coisa que estimulava seu pensamento na solução de problemas físicos. Então, por isso que essa imagem do Einstein, né, como um cara desconectado da sua realidade social, não corresponderia, quer dizer, ele estava com a mão na massa de problemas que eram socialmente relevantes para a época. Mas tentando olhar, quer dizer, e tentando cada vez mais mostrar essas outras faces da história, para tentar ver essa complexidade da ciência, para além só de pensar na história da ciência como a história das ideias científicas. Uma questão que eu gosto muito de levantar em cursos que eu dou é porque o Einstein ficou famoso. E é engraçado que a gente acha essa questão estranha. Quer dizer, quando eu pergunto por que o Einstein ficou famoso, que a pessoa quer responder tipo, mas ele é um Einstein. E aí, às vezes é difícil a pessoa perceber que falar que ele é o Einstein não é uma resposta suficiente. E aí, um episódio que era muito pouco conhecido, e hoje, mais por conta do eclipse de 19, que teve uma repercussão muito grande, se a gente olha, quer dizer, acontece, então, os eclipses em 19, tem a expedição em Porto e Príncipe e a expedição em Sobral, que, de certa forma, então, corroboram a relatividade geral, mas, logo em seguida,
na verdade, em novembro de 19, então vai fazer 100 anos logo mais, que começa a surgir uma série de reportagens que, para simplificar a história, eu até vou fazer um pouco sensacionalistas, exaltando o Einstein e exaltando a descoberta da ciência. Então, acho que é 5 de novembro que o Times publica uma reportagem que é Revolution in Science, então, exaltando a corroboração da relatividade. Então, quer dizer, essa hiperdivulgação dos resultados que suportavam, né, que davam suporte à relatividade geral, veio no momento onde tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial, e aí, na verdade, aquilo foi amplamente divulgado porque aquilo foi tratado como uma espécie de símbolo de paz. Porque quem tinha comandado as expedições era o Arthur Eddington, então um cientista inglês, que tinha feito uma expedição para mostrar que um alemão estava certo, e ao estar certo ele derrubava a teoria de um outro inglês, o bom e velho Isaac Newton. Então, quer dizer, a superdivulgação desse episódio não veio porque, de repente, o mundo todo estava fascinado com uma teoria que ninguém entendia direito. Quer dizer, aquilo, de certa forma, virou uma certa propaganda de paz. Se a gente repara, dentro até de exemplos que eu dei, a guerra é uma coisa muito louca, né, gente? E espero que a gente não viva mais isso. Mas depois de 4 anos de povos se matando, de repente acaba a guerra e todo mundo tem que ser amigo de novo. E aí, quer dizer, períodos de guerra são períodos de propaganda massiva pró-guerra. Quer dizer, o Einstein, de certa forma, ele ficou famoso, mas por ele ser, além da contribuição científica, por ele ser um pacifista. E, quer dizer, na época de guerra, alguém ser pacifista é ridículo. Só é legal ser pacifista depois que a guerra acabou, que isso começa a ser um valor socialmente aceito. Então, essa postura do Einstein pacifista e de você precisar construir um ideal de paz para que as pessoas superem, então, o período de guerra, é um processo social complexo, e o Einstein e a sua fama está em meio a esse processo social complexo. Então, quer dizer, é querer olhar para a história agora por um outro viés, muito mais preocupado em como que as ideias, quer dizer, uma certa visão de ciência está dentro da sociedade, do que só, quer dizer, o conteúdo cognitivo da ciência. Pegando um gancho que tem a ver com relatividade, por exemplo, atualmente cada vez tem sido mais forte a ideia de uma história das mulheres, de uma história que tenta jogar luz, né, naquela ideia de iluminar o passado, jogar luz as condições sociais das mulheres, até para entender por que elas foram, então, impedidas e discriminadas de determinadas maneiras. E se a gente olha, quer dizer, pós-Einstein, 2 dos trabalhos mais importantes relacionados a ele, um é feito pela Amy Noether, que, de certa forma, faz um trabalho matemático, né, de então associar as leis de conservação a algumas assimetrias do espaço e do tempo, e a Liz Meitner, que está à direita, que é quem vai dar sentido à famosa equação de Einstein, mc², mostrando que processos nucleares seguem essa equação. Então, são 2 trabalhos que são fundamentais e que ficaram muito apagados da história por elas terem sido seus trabalhos desvalorizados à época, e depois a história redesvalorizou no sentido de que é recente as pessoas estarem revendo a história e tentando colocar, né, digamos, recolocar essas personagens importantes, né, na própria narrativa histórica sobre a ciência. Mas, dando mais só alguns exemplos, e aí a gente tenta fazer algumas perguntas. Eu já falei de uma história social e uma história sociocultural, mas, por exemplo, um dos historiadores mais reconhecidos que aparecia num dos slides é um cara chamado Paul Forman,
que tem um trabalho que foi conhecido como tese de forma, embora aquilo não seja exatamente a tese de doutorado dele, que ele vai entender, então, as origens da mecânica quântica. E é um trabalho curioso, porque quando a gente fala assim de origens de uma teoria, quer dizer, a gente fala da mecânica quântica, que como a relatividade é uma teoria muito abstrata, que parece que está totalmente descolada da sua época, é difícil ele fazer um trabalho interessante, porque ele vai mostrar que durante a República de Weimar, que é então a República de Weimar é o que se instala na Alemanha no período entre as duas guerras. Quando ela começa em 19, com o final da Primeira Guerra, e vai até 33, que é quando ela acaba por conta da tomada do partido nazista. Mas, nesse período inicial, né, da República de Weimar, ela é muito caracterizada por uma certa contracultura. Quer dizer, é uma certa ressaca pós-guerra, e claro que eu estou simplificando bastante falando assim, mas que, no fundo, assim, como você tem queda de impérios e uma série de coisas, então você gera, a Alemanha se torna um certo berço de uma contracultura, e aí disso vai sair, por exemplo, movimentos da arte moderna muito influentes, como a Bauhaus e outros, ou cinemas novos, e aí, no caso do cinema, às vezes colocando novos valores para comportamentos humanos mesmo, então a mulher em outras posições na sociedade, todo o ideal de emancipação e tudo mais. Então, nesse caldo cultural de contracultura, o Fromm ele vai analisar muito detalhadamente como que a ideia de causalidade ela vai se tornando uma ideia considerada retrógrada. E aí ele vai tentar pegar esse gancho para mostrar por que a mecânica quântica, embora ela não seja uma teoria estritamente feita na Alemanha, mas ela tem uma contribuição massiva na Alemanha, em especial quando a gente fala não só de física quântica, mecânica quântica, que aí os personagens são Heisenberg e Schrödinger, quer dizer, então são dois alemães, e aí então por isso que ele vai tentar olhar para esse contexto cultural para explicar então por que a mecânica quântica ela nasce e as primeiras interpretações ressaltam muito o caráter de indeterminação e de não causalidade, de interpretações não causais da teoria. Dando mais alguns exemplos rápidos, por exemplo, quando a gente olha para a ciência desse modo mais amplo, a ciência não é só o que está na boca dos cientistas, ou na boca dos cientistas por influências sociais. A ciência é o que vai para a sociedade. De certa forma, dentro da história da física quântica, tem a própria história do misticismo quântico. Quer dizer, e insisto, quer dizer, eu não estou dizendo que a gente deva defender que o misticismo quântico tem que estar epistemologicamente em pé de igualdade com o que os físicos que se dedicam à quântica fazem. O que eu estou tentando mais chamar a atenção é que ideias, muitas vezes, são uma espécie de filho rebelde. Quer dizer, elas têm um significado no seu contexto de origem e depois elas ganham novos significados em outros contextos. Então, ideias da ciência, por exemplo, isso aconteceu com a relatividade nas artes. Quer dizer, Picasso, o Arthur Miller tem um livro sobre isso, que chama Einstein e Picasso, o quanto que o Picasso se inspirou na relatividade para produzir a sua obra, quer dizer, em especial o cubismo tem essa inspiração. Então, é um tipo de apropriação. E aí, por mais que isso nos incomode, quer dizer, a gente tem uma série de movimentos, sejam existencialistas, esotéricos, ou, na verdade, só charlatanismo mesmo para vender produto, que se apropriam da mecânica quântica. Então, você tem todo um processo de apropriação e, muitas vezes, entender como é que essas ideias são ressignificadas em outros contextos faz parte da própria história da ciência. Mesmo que a gente saiba que nenhum cientista concordaria que isso seja ciência.
mas essa dinâmica de circulação social de ideias ou de circulação cultural de ideias é um objeto possível para estudo. Inclusive, a Márcia Saito, né, que foi minha aluna de doutorado, fez uma tese nessa perspectiva. E aí, às vezes, quando a gente fala de física nuclear, a gente lembra muito da bomba, mas é engraçado que, às vezes, muito trabalho se restringe a falar do projeto Manhattan. Então, tem alguns historiadores mais de história política ou de história de política internacional que vão olhar para esse episódio. Então, o historiador que eu esqueci o nome agora, mas depois eu posso dar referência se alguém se interessar, que tem um artigo interessante, que é de uma revista, até de uma revista especializada em relações internacionais, a Foreign Affairs, que ele vai tentar discutir, quer dizer, o objetivo do trabalho dele é entender por que jogaram as bombas no Japão. Então, ele parte ali do trabalho dos cientistas, mas é um trabalho de história política, que ele está entendendo, então, como é que o projeto nuclear americano se insere numa série de disputas políticas de relações que são típicas de relações internacionais. E assim, aí ele vai analisando, e é interessante, claro que cruel ao mesmo tempo, porque assim, como é que eles decidiram jogar em Hiroshima e Nagasaki? Quer dizer, eles tinham a ideia de jogar em outras cidades, mas sabiam que se jogasse em Tóquio ia ser ia desvastar tanto que depois eles nunca mais iam ficar bem na história. Ou se jogassem esqueci o nome da cidade, mas uma cidade histórica do Japão também ia ser um desastre cultural muito grande. Você destruir um centro histórico de um país de cultura tão enraizada como o Japão. E aí eles optam por Hiroshima e Nagasaki por serem cidades por terem bases militares lá, então eles poderiam vender para o mundo que tinha sido um ataque militar e não um ataque a duas cidades onde uma série de civis morreram. Então, quer dizer, olhar para esse jogo político de como a bomba foi decidido que cidade jogar, também, quer dizer, não é o olhar convencional para a ciência, não é o olhar que, às vezes, quem é de formação científica gosta de olhar para a ciência, a gente não gosta de olhar para a física e pensar que é uma coisa que produz bomba. Mas, quer dizer, infelizmente produz, e isso acaba, então, compondo a história da física. Atualmente, se a gente olha, quer dizer, quando a gente pensa em história da ciência, a gente ainda sempre foca muito em personagens. O Einstein, a Liz Meitner, etc. Mas cada vez mais, quer dizer, a ideia lá do Thomas Kuhn de comunidade científica, ela se amplia, e hoje, por exemplo, a gente fala muito de uma Big Science. Quer dizer, na época que teve o prêmio Nobel, que foi dado ao Higgs, né, ao Peter Higgs, tinha toda uma discussão se quem deveria ganhar o Nobel não seria o CERN ou um laboratório. Então, em vez de dar o Nobel a uma pessoa, dá a uma entidade como o CERN. Quer dizer, hoje é curioso, porque se você vai no CERN, aqui são algumas fotos da época do início da construção do CERN, é um lugar muito curioso, porque por mais que tenha alguns nomes ali grandes no CERN, mas cada experimento do CERN é centenas de pessoas trabalhando junto. Quer dizer, não tem mais aquilo de o grande cientista. O que você tem são grandes colaborações, onde talvez quem tem a pessoa que talvez é a que mais ganha notoriedade é, no fundo, a pessoa que gerencia o experimento. Então, a gente tem novos modos de produção do conhecimento que são muito inéditos na história. E que, então, às vezes, olhar para a ciência como um certo campo e como as próprias dinâmicas internas desse processo coletivo é uma outra maneira de olhar para a história. E aí, para fechar, e aí puxando um sardinha um pouco para o nosso lado, quer dizer, hoje a gente fala sempre de uma história da física do mundo europeu, ou no máximo dos Estados Unidos. Quer dizer, a física também, a história da física no Brasil também tem sua história, e é uma história que revela outras complexidades
que legal, por exemplo, eu gosto muito do César Lattes, acho legal reverenciar o Lattes, mas às vezes é olhar um pouco o quanto que a física feita no Brasil veio de um certo projeto de globalização, ou melhor dizer, talvez um processo transnacional de circulação do conhecimento. Quer dizer, hoje o Brasil tem físicos da mais alta qualidade e que não estão atrás, e que às vezes, muitas vezes, não ficam nem um pouquinho atrás de qualquer outra pessoa, qualquer outro cientista do mundo, mas não deixa de ser curioso que se na Europa há séculos existe uma comunidade, ou pessoa, no mínimo pessoas dedicadas à ciência, no Brasil a gente pode dizer que há séculos existia uma ciência, mas que só se institucionalizou há menos de um século. Então, quer dizer, como é que em pouco tempo o Brasil sai de uma condição muito marginal e começa a ocupar, tudo bem, a ciência do Brasil a gente pode ainda dizer que ela ainda é um pouco marginal, mas que, de certa forma, uma certa periferia que não está mais tão longe do centro, como é que esse processo acontece? Então, como é que dinâmicas internacionais de validação de projetos científicos, etc., vai moldando a própria ciência feita no Brasil. Então, essa é uma outra forma de olhar para a história. Tá? E aí, só para fechar, então, e a gente tentar, eventualmente, falar de algumas perguntas, o que, para mim, a mensagem é central. Quer dizer, como eu colocava no meu resumo, quando a gente vai fazer um curso de historiografia ou vai discutir história da ciência no ensino, às vezes a gente faz uma certa polarização entre, digamos, uma historiografia ultrapassada e errônea, pautada em ideais positivistas, anacrônicos, etc., versus uma boa historiografia, que seria mais, que a gente resume como uma história contextual. E aí, meu objetivo principal é tentar, pelo menos, mesmo que vários detalhes possam não ter ficado muito claros, mas tentar mostrar que, na verdade, para além dessa polarização, que didaticamente pode ter alguma função, é importante revelar que, quer dizer, que existem posições intermediárias dentro delas, e que, em especial, mesmo dentro de um quadro de, por exemplo, todos esses exemplos que eu fui dando no final foram exemplos rápidos. Em geral, quando eu dou cursos, cada um deles é, no mínimo, uma aula inteira para falar. Mas, mesmo quando a gente pega um conjunto de historiadores, que podem ir desde Helge Krag a Roberto Martins, ou Peter Galison, ou Paul Forman, etc. Quer dizer, mesmo quando a gente pega historiadores que são muito respeitados hoje, por exemplo, se a gente pega dois exemplos nacionais, né, o Roberto Martins e o Olival Freire Júnior, são duas pessoas muito respeitadas, mas que fazem trabalhos com características muito diferentes. E aí, então, quer dizer, mesmo dentro de trabalhos que superam, digamos, os equívocos típicos e próprios de historiografias que não tem crivo nenhum, né, do que a gente consideraria hoje como um bom trabalho, mesmo quando a gente pega assim, já uma seleção muito cuidadosa, a gente vê que tem historiadores trabalhando com luzes muito diferentes e com pressupostos teóricos muito diferentes. Quer dizer, quando alguém valoriza muito processos sociais ou processos econômicos, de certa forma, essa pessoa, sem saber ou talvez sabendo, ela está aderindo a pressupostos, por exemplo, marxistas, de como, então, todo tipo de atividade intelectual é moldado por processos econômicos e sociais. Ou se quando alguém mais na linha de um forma vai falar de um caldo cultural
da onde vai nascer uma nova teoria, de certa forma, essa pessoa está se baseando em correntes que podem se chamar da antropologia cultural ou dos chamados estudos culturais de modo mais amplos. Quando alguém pensa em um campo científico e disputas em um campo científico, essa pessoa pode estar se filiando a um Pierre Bourdieu ou os sociólogos da sua linha. Então, no final das contas, quer dizer, cada vez eu comecei a minha apresentação insistindo o quanto que história e filosofia acabaram se separando, de certa forma, e às vezes se tornando comunidades que pouco dialogam. Se a gente olha até, historiadores vão em alguns congressos, filósofos vão em outros, e às vezes realmente tem uma certa separação. Por outro lado, isso, olhando mais para a história, isso não significa, quer dizer, o que os historiadores passaram a evitar é desenvolver a história tentando modelar o episódio de modo excessivamente, quer dizer, todo o processo de tentando formatar o episódio histórico com conceitos filosóficos. Se isso é uma coisa que os historiadores não fazem mais hoje, mas isso não significa que, quando eles estão fazendo a descrição do seu episódio histórico, eles não estejam trabalhando, e aí de modo mais indireto, com pressupostos filosóficos. Quer dizer, a pessoa, minimamente, a pessoa ela não quer mais olhar para o passado com uma visão muito rígida do que é ciência. Por outro lado, a pessoa, quando seleciona o episódio que vai estudar, ela tem alguma definição mínima do que é ciência. Nem que seja uma definição muito, muito etérea para poder olhar aquela produção do conhecimento da natureza. Ou quando a pessoa diz que, uma frase muito comum, a ciência é influenciada por seu meio social, essa frase só faz sentido dentro de um background filosófico que pode ser marxista, pode ser culturalista, etc., mas que passa dele. Então, em resumo, quer dizer, cada vez mais a história da ciência ela não é contada classificando as coisas com rótulos filosóficos, mas a filosofia fica como nas entrelinhas, guiando o próprio olhar do historiador. E aí, em conclusão, quer dizer, embora, por exemplo, assim, tentando dar um exemplo meio prático assim, para vocês, raramente, assim, se você está escrevendo uma tese em história, não faça um capítulo, um referencial teórico, onde você elege um autor e fica falando dele. Em geral, isso vai atrapalhar mais você do que ajudar. Por outro lado, às vezes é necessário, como esses conceitos filosóficos eles vão ficar mais nas entrelinhas do que nas linhas, é necessário ter uma certa erudição filosófica para que você consiga ter o mínimo de autocrítica para saber se você não está fazendo um uso abusivo ou inadequado dessa filosofia que não é explícita no seu texto. Tá? Então, em última instância, quer dizer, embora como áreas acadêmicas elas tenham se separado, tem uma espécie de ligação de nascença, ou uma certa ligação inevitável, que faz com que um contato mínimo entre as duas precise existir. Tá? Gente, é isso. Espero que não tenha sido muito cansativo. E aí, agora, eu fico aqui à disposição para as perguntas. Você consegue escutar a gente? Sim. Ok. A gente está com 2 microfones na sala, um deles é muito baixinho, a gente está querendo ver se o outro está funcionando.
Está ouvindo? Sim. Sim. E agora é até melhor. Ok. É esse aqui, tá funcionando. Perfeito. Então desliga esse Então, microfone aí. Desliga esse microfone do seu para não dar problema. De onde? Qual que é esse? Eu não sei mais ou menos. Tá uns 3 metros assim. Tá, só para constar, você ainda ouve a gente. Sim. Ok, perfeito. Perfeito. Agora tá aprovado. Irrefutável agora. Alguém deseja fazer perguntas? A gente abre agora a sessão de perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Vai. Se quiser tentar daí ou sentar aqui. Eu recomendo sentar nessa cadeira aí. Vai. Professor, muito obrigado pela palestra, em primeiro lugar. Dá para você me ouvir? Sim. Ok. Uma palestra muito interessante e, assim, eu como uma pessoa completamente leiga em história da ciência, uma coisa que eu tenho muita dificuldade de enxergar ainda é essa questão de análise da cultura como uma condição necessária para algum desenvolvimento científico. Porque, assim, a princípio, eu não acho que não me parece que você conseguiria fazer a asserção de que cultura é uma condição necessária para determinada teoria, para desenvolvimento de teorias científicas em geral, pelo fato de que existem teorias científicas que emergem em paralelo em vários lugares. Eu acho que você pode citar isso daí em astronomia, teoremas de geometria, álgebra, que aparecem em várias civilizações ao mesmo tempo. Então, assim, você pode refutar, a princípio, que, em geral, cultura é a condição necessária para o desenvolvimento de determinadas teorias. Então, me parece que existe uma certa pressuposição filosófica que você faz, que uma pessoa que diz que cultura é a condição necessária para o desenvolvimento de uma particular teoria científica faz, que é uma espécie de degenerescência do número de teorias que pode explicar um mesmo fenômeno. No sentido de que o que a gente explica hoje com relatividade, por exemplo, poderia ser explicado por alguma outra teoria que não foi desenvolvida pelo fato de que a teoria de Einstein depende de um determinado contexto cultural. Já que, se, por exemplo, o teorema de Pitágoras é o que pode emergir em várias culturas ao mesmo tempo, tem que existir um ponto em culturas a partir do qual essas teorias começam a divergir e, portanto, alguma outra cultura que seria desenvolvida em paralelo à nossa chegaria a uma outra teoria com um poder explanatório parecido, só que não seria a nossa teoria da relatividade. Não sei se está claro, mais ou menos, a pergunta que eu estou fazendo. Tá bem claro, sim. Posso responder mais ou você vai comentar? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Assim, como que se responde a esse tipo de crítica, que eu imagino que é a primeira crítica que uma pessoa faria a esse tipo de abordagem? Essa pergunta é ótima, porque acho que me permite esclarecer várias coisas. A primeira é assim, o exemplo que você dá das descobertas simultâneas é realmente um bom exemplo. Naquele mesmo livro que eu citei do Thomas Kuhn, o Tensão Essencial, tem um capítulo que eu gosto bastante, que ele vai falar sobre a descoberta da energia como exemplo de descoberta simultânea. É um dos textos que eu mais gosto do Kuhn. E aí, nesse caso, quer dizer, falar de descobertas simultâneas, em geral, é uma tese realista, e sendo uma tese realista, aí você está correto, ela minimiza o papel, então, das influências culturais no desenvolvimento de um determinado episódio. Porém, quer dizer, então, embora esse exemplo você esteja totalmente correto em dizer que, assim, exemplos de descobertas simultâneas enfraquecem
teses, quer dizer, interpretações culturalistas da ciência, a palavra que você usou, que é refutar, aí eu diria que ela é uma palavra muito forte, que eu particularmente não empregaria, embora eu concorde com a colocação de modo geral. Porque, assim, as interpretações têm várias questões que permeiam essa discussão, e eu vou tentar dividir em 2 blocos. O primeiro é que, assim, o quanto que, mesmo quando o Thomas Kuhn está falando de diferentes grupos, diferentes pesquisadores que estão trabalhando em tradições diferentes e estão chegando na ideia de conservação de energia, o quanto que são culturas independentes. Quer dizer, às vezes você falar de culturas que são isoladas, independentes umas das outras, é um pouco complicado, por isso que às vezes a contra-argumentação vem disso. Mas há um segundo ponto que eu queria destacar mais, que, por exemplo, o Oswaldo Pessoa, que é professor de filosofia e que trabalha muito com filosofia da mecânica quântica, ele tenderia a concordar com você, mas, por exemplo, o Oswaldo, ele divide entre a parte, quer dizer, a parte formal da teoria, que seria independente da cultura e que então seria objetiva, das interpretações filosóficas. E aí essa parte da teoria seria mais dependente da cultura. Então, estou dando o Oswaldo como exemplo para dizer que, assim, quando a gente fala de uma influência cultural, não necessariamente a gente está dizendo que tudo que compõe uma teoria precisa ser explicado por meio da cultura. Então, por exemplo, o Oswaldo divide o que seria um certo núcleo duro, que seria independente da cultura, com uma parte que seria mais permeável, falando sobre mecânica quântica. Então, ele adota parcialmente a tese do Forman, que eu cheguei a mencionar. Mas, por último, quer dizer, às vezes você pode você pode fazer uma história cultural das ciências sem necessariamente estar se referindo ao conteúdo cognitivo da ciência. Quer dizer, você pode fazer como eu tentei mostrar, no fundo, assim, os vários exemplos que eu dei, em algum poderia da Alisson Forman ser uma história cultural que, de certa forma, nos ajuda a entender o conteúdo cognitivo da ciência, as características das ideias, dos conceitos, etc. Ou eu posso ter uma história cultural que está querendo olhar mais, por exemplo, para as características da comunidade científica, para como os cientistas se relacionam e por aí vai. Quer dizer, coisas que não são necessariamente o conteúdo cognitivo da ciência. Então, o que eu estou tentando fazer a princípio, eu tenho uma tendência o que eu estou tentando fazer é mostrar que, no fundo, da sua pergunta, tem várias subperguntas que dá para ser debatidas, certo? E aí, para fechar, quer dizer, e aí, no fundo, na minha apresentação, eu estava fazendo essa coisa meio cardápio de olhar várias posições. Aí, se você me perguntar o que eu acho disso tudo. Porque, só para dar mais um exemplo, quer dizer, porque na sua fala, você partiu do pressuposto que eu estava defendendo a história cultural, coisa que eu não fiz. Quer dizer, quando eu cito, por exemplo, uma história do contexto científico e faço uma referência ao Roberto Martins, eu estou dando exemplo de alguém que não trabalha numa história cultural e que, na verdade, eu nunca vi ele falar exatamente com esses termos, mas eu tenho uma grande convicção que ele acha que ele talvez como você, nem tem simpatia por história cultural. Quer dizer, eu tenho exemplos de vários perfis de história e meu objetivo justamente era mostrar que existem vários pressupostos, que existem bons historiadores trabalhando em diferentes perspectivas.
Por exemplo, para dar mais um exemplo além do Roberto, o Helge Krag, ele tem um livro chamado Quantum Generation, que ele faz uma crítica ao trabalho do Forman, então, onde claramente ele não adota uma visão, quer dizer, ele não é simpático a uma visão de história cultural. Então, eu tentei mais mostrar esse cardápio do que defender uma visão específica, e às vezes, se eu insistir mais em algumas histórias menos convencionais, é porque elas, em geral, não estão no script do físico, né, ou da pessoa com formação em física. Mas aí, se você me perguntar o que eu acho disso tudo, quer dizer, eu tendo a concordar com você, mas por outras razões. Quer dizer, eu me coloco como um realista científico, então eu acho que, por exemplo, a mecânica quântica ter aparecido, para mim, é independente da cultura. Eu acho que a mecânica quântica teria aparecido independente do que aconteceu na República de Weimar, ou se o Schrödinger não tivesse nascido, eu acho que, eu como realista, acho que ela teria aparecido de qualquer forma. Contudo, por exemplo, eu gosto da tese do Forman, porque, de certa forma, ele mostra, quer dizer, eu acho que ela poderia ter aparecido, mas, por exemplo, talvez se não tivesse existido a República de Weimar, talvez ela até tivesse demorado mais alguns anos para ter emplacado. Então, percebe a diferença? Quer dizer, eu acho que ela apareceria de qualquer forma, mas talvez isso pudesse ter sido um processo mais laborioso, talvez os físicos tivessem sido mais resistentes a aceitar as características dos próprios fenômenos que estavam ali envolvidos, se eles já não tivessem nesse caldo cultural, de certa forma tivesse dado um empurrãozinho para que eles abandonassem valores que eram muito típicos da ciência. Quer dizer, a física clássica ela é muito causal. Então, eu tenho simpatia no trabalho do Forman mais por isso. Quer dizer, eu não compro a tese toda dele, ou na verdade, provavelmente eu não me posiciono filosoficamente da mesma forma que ele, porque eu nunca pude sentar com ele para conversar. Ele ainda é vivo, quem sabe eu tenho um dia a chance, mas talvez se a gente sentasse para conversar, talvez ficasse claro que a gente tem algumas posições filosóficas mais ou menos diferentes, mas de qualquer forma eu tenho simpatia pela tese dele, e eu acho que eu aprendo com ela, eu aprendi muito lendo, em especial para ver isso, quer dizer, por conta eu acho que a mecânica quântica ela tem essa certa independência da cultura, mas entender como é que foi um processo relativamente... Porque, para mim, a minha curiosidade sempre foi como é que uma teoria que, de certa forma, estava rompendo tanto com a física clássica, emplaca até meio rápido. Então, quer dizer, e aí esses ingredientes de uma certa contracultura da época me ajudam a entender esse processo de emplacar. Que eu chutaria, é difícil fazer história contrafactual, é difícil imaginar como é que teria sido diferente, mas que talvez sem esse caldo, ela talvez tivesse demorado um pouco para emplacar, para os físicos quererem colocar ela no seu vocabulário e por aí vai. Então, por isso que, no fundo, por uma razão um pouquinho diferente, eu acabo até tendendo a concordar com você. Ok, obrigado, professor. Não sei se eu tenho perguntas, eu já fiz a minha, assim, no meio da palestra. Faz lá. Não, já foi. Já fiz. Faz lá uma, se quiser. Bom. Eu acho que não tem mais perguntas, não. Ok, bom, não tendo mais perguntas, então, acho que a gente pode agradecer ao professor mais uma vez. Mais uma vez, por favor. Tchau só.
Obrigado, professor. Obrigado pela Tchau, participação. tchau. Eu que agradeço a oportunidade por colaborar com vocês. Espero que tenha ajudado. Ajudou. E aí eu espero que a comunicação tenha dado bem, dele tenha sido tudo bem. Sim, deu muito certo, né? Sim. Obrigado, professor. Obrigado mesmo, viu? Por nada. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Vamos finalizar.